Olá, seja bem-vindo ao dia 268 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos caminhando junto para ler a Bíblia todo em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Samuel, no capítulo 21, iremos a Gálatas, no capítulo 1, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 28, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 77. Aqui em 2 Samuel 21, nós vamos encontrar os gibeonitas sendo vingados, nós vamos encontrar também a guerra contra os filisteus. Vamos a essa leitura? Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Abre parênteses. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com ele um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Fecha parênteses. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul e de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, e os entregou aos gibeonitas, e os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e os estendeu para si sobre a rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando dos cidadãos de Jabes Gileade. Abre parente. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia que mataram Saul, em Gilboa. Fecha parênteses. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Abre parênteses. A ponta de bronze da lança de Isbi Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Fecha parênteses. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai de Hussate matou Safi, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gob, Elanã, filho de Jaaré, Orejim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados.
Vamos agora ao Novo Testamento. Novo Testamento, hoje nós faremos a leitura de Gálatas, no capítulo 1. A carta de Gálatas do apóstolo Paulo, ele começa a falar no capítulo 1 sobre que não há um outro evangelho além daquele anunciado pela graça de Cristo. E também Paulo sendo chamado por Deus. Ele fala isso de como foi chamado por Deus. Vamos a essa leitura. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que os ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou da graça de Cristo para que seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas quando ainda nós, ou o anjo dos céus, pregue outro evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um outro evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi por pessoa alguma, nem me foi dado ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu os anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que os apóstolos já eram antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto a que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Vamos agora ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, hoje nós vamos ler no capítulo 28, que ele vai falar a profecia contra o rei de Tiro e também a profecia contra Sidom. Vamos a essas 2 leituras aqui dentro desse texto de Ezequiel 28. Diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração, você diz: eu sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano, porque você é o Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza, e a sua sabedoria atrás passarão, e seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá a você então: eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem.
Você terá uma morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor vem a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e da beleza perfeita. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas os enfeitava, sárdio, topázio e diamante, belírio, ônix, jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engraxates e guarnições eram feitos de ouro, tudo preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu os designei. Você está no monte do Senhor, santo de Deus, e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por muito do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei, humilhado, para longe do monte de Deus. E eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e corrompeu-se a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Por isso eu os atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou os santos santuários, por isso fiz sair de você um fogo, e os consumiu, e reduzi você às cinzas, no chão, à vista de todos, e os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu fim, terrível. Você não mais existirá. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom. Profetize contra ela e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-la e mostrar o meu santo em seu meio. Enviarei uma peste sobre você, e os farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão, derrubados pela espada, que virá de todos os lados contra você, e todos saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos, pois eles saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, quando eu reunir Israel entre as nações nas quais foi espalhada, eu me mostrarei santo entre eles, às vistas das nações. Então eles viverão em suas próprias terras, a qual dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, destruirão casas e plantarão vinhas, e viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhe fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Vamos agora para a última leitura de hoje, que está em Salmo 77. O Salmo 77 também é um salmo direcionado da família de Asaf. E aqui nós encontramos um clamor, quando Asaf escreve esse estilo musical. Vamos a essa leitura? Diz assim, Salmo 77. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as minhas mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-te de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não permita-me fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias em que se foram, nos anos não muito passados. De noite recordo minhas canções e meu coração medita. E meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a minha razão da minha dor é que a minha mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus.
As águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuva e ressoou nos céus os trovões. As tuas flechas reduziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se, e a tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.